todas as pessoas que estão assistindo, sejam bem-vindas ao videocast Substantivo Feminino. Eu sou a Marina Persson, eu sou atriz, eu sou cineasta, eu sou apresentadora e eu estou muito feliz em estar aqui hoje nesse episódio especial gravado diretamente do espaço YouTube em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Substantivo Feminino é uma iniciativa do YouTube em parceria com a Casé Fala, que tem como objetivo promover encontros e debates com grandes vozes para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa para todos. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre a presença feminina no mercado que tem ganhado cada vez mais destaque no nosso país, que é o audiovisual. E o momento que a gente está gravando é muito especial, porque nessa semana está acontecendo aqui em Brasília o festival de cinema mais antigo do nosso país, que é o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que ao longo dos últimos 60 anos tem reafirmado seu compromisso com a valorização do audiovisual e o fortalecimento de políticas públicas de cultura aqui no Brasil. Então, eu vou receber aqui duas mulheres que estão mais do que envolvidas no tema central desse papo, que promete, desde já, ser muito legal. Bom, a Joelma Gonzaga é a atual secretária nacional do audiovisual no Ministério da Cultura e conta com uma sólida carreira como produtora executiva e criativa no cinema, com filmes premiados e exibidos em grandes festivais ao redor do mundo, como Cannes e Locarno. Ela esteve à frente de produções como Breve Miragens de Sol, do Éric Rocha, Amarelo é Tudo Pra Ontem, do Emicida, e Regra 34, da Júlia Murat, entre outros. Joelma, seja muito bem-vinda ao Substantivo Feminino. Que bom ter você aqui. Muito boa tarde. Estou muito feliz, muito grata pelo convite. Que bom dividir essa tarde, esse espaço com você, Marina, né? Uma cineasta que tem uma cinematografia muito, muito bonita, tem uma trajetória muito bonita, além de ser... preciso dizer, não posso deixar de falar isso, filha de um dos nossos maiores cineastas de todos os tempos, que é o Luiz Sérgio Persson. Que legal. Né? Clássicos como o nosso São Paulo Sociedade Anônima, Casa dos Irmãos Naves. Então, assim, eu já gostava de você antes de conhecer, porque... Que bom. E depois, conhecendo seus filmes, suas trajetórias, a empatia e, como a gente diz lá na Bahia, o santo já bateu. Que sabe? legal. Assim, já... É mútuo. É mútuo. Não, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você também. E você falou do São Paulo S.A., que a gente exibiu aqui no Festival de Brasília. São 60 anos do filme e do festival. Então, essa coincidência de efemérides, assim, foi muito feliz. E na maior sala do país, né? Que é a sala, o Cine Brasília, uma das salas mais bonitas. Eu nem acredito que eu perdi essa sessão. Ai, pois é. No domingo eu tive uma outra agenda, mas enfim, complicado, espero que ele volte, fazer tudo. Que ele esteja, né, em circuito comercial, porque é uma coisa que tem acontecido com bastante êxito, grandes clássicos da nossa cinematografia sendo restaurada e voltando para o cinema e fazendo muito público. Exatamente, porque, né, a gente Hora fala da muito... Estrela, a Diacema, uma Transamazônica, Carlota Joaquina, Marvada Carne, todos esses estavam em cartaz recentemente. E eu vou só aproveitar que você falou disso, como a gente fala muito de produção, e eu acho que é muito importante a gente falar também de preservação, né? Falar de memória. E a gente tem uma medalha Paulo Emílio Salles Gomes também no Festival de Brasília, e eu vou só citar o Paulo Emílio, que ele falava uma coisa que eu acho que é fundamental, que é que o nosso futuro depende do passado que conservamos no presente. Eu acho que isso é um farol para a gente pensar como é que a gente deve lidar com a nossa história, né? A nossa história não somente do cinema, mas como um todo, né? Nossa, muito bem dito, Marina. Tá, queria só pegar o seu gancho, não vou poder deixar de falar de preservação, já que você trouxe esse ponto, eu fico muito feliz. A Secretaria do Audiovisual, pela primeira vez na história, tem uma diretoria de preservação audiovisual. Ah, tá vendo? E nós, pela primeira vez na história das políticas públicas brasileiras, trouxemos o debate de preservação audiovisual para a ordem do dia das políticas públicas, que acabamos de lançar, julho desse ano, Plano Nacional de Preservação Audiovisual, né, começando com uma rede de arquivos e acervos audiovisuais, linkando cinematecas, institutos da imagem e som, arquivos públicos, e trazendo essa conscientização de que, assim, tão importante quanto produzir, tão importante quanto exibir, é preservar. Claro. É o que você falou. A gente é feito da nossa memória, né? Pois é. Então, estamos em sintonia. Sobre a frase do grande Paulo Emílio Salles Gomes. A gente precisa que o setor tenha essa consciência que também preservar. Para onde vai todos esses filmes que nós estamos produzindo?
como que eles ficam guardados? Isso é sobre o nosso futuro, é o nosso presente. Enfim, é o que você falou. Exatamente. E é importante preservação é importante. Mostrar para as novas gerações, né? Eu fiquei assim muito encantada com o quanto de gente jovem que tinha na sessão, tanto aqui em Brasília como em São Paulo, que a gente também fez uma sessão, e é muito bom ver a reação das pessoas, assim, e poder ter essa sensação de que realmente a gente está trazendo essa história, né, para eles. Falei, gente jovem, Joelma, a gente tem aqui a Duda Meneghetti, que é apresentadora na Dia TV, ela é atriz e criadora de conteúdo. A Duda foca sobretudo no tema do protagonismo feminino e também em narrativas LGBTQIA+, em filmes, séries, livros. E a Duda acredita na arte como ferramenta de transformação, trabalhando sempre na construção de um imaginário coletivo mais justo e igualitário. Então, Duda, seja bem-vinda ao Substantivo Feminino. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz, muito honrada também de estar aqui dividindo essa mesa com duas mulheres tão incríveis. Obrigada. Que incrível. Gente, então, olha, a gente já começou conversando aqui com a Joelma, né? Mas para começar o nosso papo, eu queria que a gente falasse um pouquinho do audiovisual brasileiro, que está vivendo um momento muito bom, né? E quando eu digo muito bom, eu não estou falando só do reconhecimento nacional e internacional, né? Que a gente teve com obras como Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, O Último Azul, né? Filmes que fizeram super bonito na temporada de premiações desse ano de 2025. Eu estou falando também de economia, né? Estou falando da importância que o audiovisual tem para o nosso país em termos de geração de receita, geração de empregos. Olha só, de acordo com um panorama divulgado pela Ancine, só em 2024 o setor audiovisual gerou uma receita de 33 bilhões, que é o maior índice desde 2017. E muito importante esse dado. Foi responsável por 79 mil empregos diretos. Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco geral e vocês levam para o caminho que vocês acharem mais adequado. Como é que vocês estão percebendo, vendo o audiovisual brasileiro atualmente? Quem quer começar? Eu sou hoje secretária do audiovisual, sou produtora de cinema e sou, como eu sempre digo isso, eu sou amante de cinema, assim, né? A cinema, eu digo que é o meu bar. No final de semana as pessoas vão pro bar ou pra praia ou pra samba, eu vou pro cinema. Que maravilha. Então, assim, tá como gestora pública e presenciando, testemunhando e podendo construir esse atual momento do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, muito me alegra. E como você falou, não é só no âmbito internacional, a gente tem visto também o brasileiro voltar a ter um gosto por ir às salas de cinema. Pois é. O Último Azul acabou de fazer 120 mil espectadores. Eles têm o quê? 3 semanas em cartaz. Tivemos o Homem com H com muitas... não tem os números aqui, quase 800 mil fez. Quase 800 mil. O Chico Bento foi muito bem. Né? O Arca de Noé. O Arca de Noé. O Autocompadecida, né? A gente teve muitos filmes, né, que levaram o público brasileiro. Isso no ano que o Brasil vem gabaritando todos os principais prêmios internacionais e prêmios históricos. Temos o nosso primeiro Oscar. E isso não é pouco, e não é só porque o Oscar é um filme falado em português, rompendo todas as fronteiras do mundo, né, e fazendo o mundo todo, e o Brasil, os jovens do Brasil, olhar para um período da nossa história muito nefasto. Né? Temos o Agente Secreto, assim, o Agente Secreto tem acabou de ser indicado para representar o Brasil no Oscar, o que muito nos alegra. Assim, pelo segundo ano consecutivo, nós podemos ter um grande filme brasileiro lá, com chances de ganhar o Oscar, de só de concorrer já é um grande feito, como a Fernanda Torres falou muito bem. Assim, acho que um filme falado em português, uma atriz falando em português, chegar nesse prêmio, a gente já tem que comemorar. Né? E ele vai forte, né? Porque ele ganhou 2 prêmios em Cannes, então, quer dizer, a gente torce para que ele consiga uma vaga ali entre os 5, né? Que a gente vai saber, acho que é lá por fevereiro, janeiro, a gente sabe, né? E foi histórico Cannes, o Agente Secreto em Cannes. Foi um acontecimento realmente, e teve digamos que uma quebra de protocolo. Assim, a Juliette Binoche, que é presidenta do júri, dá 2 prêmios para o Agente Secreto, quebrando um protocolo antigo de Cannes. Exatamente. Né? Ele ganha melhor diretor e melhor ator. E parece que pela regra de Cannes você pode ganhar melhor diretor, melhor ator e prêmio de júri. E, assim, e o filme causa tanto impacto, e eu estava lá na sessão de Cannes, foi esfuziante, foi... Deve ter sido muito emocionante.
emocionante, né? Foi aplaudido por quantos tempos? Porque Cannes tem essa medida. Tem, a medida dos aplausos, quanto tempo já... Exato. 13 minutos é bastante. Assim, Que loucura, mas, né? assim, Você muito ficar numa importante. sala com 13 minutos, as pessoas aplaudindo. Deve ser uma coisa absurda, assim, de emoção. Eu só chorava. E importante ressaltar, Marina, Duda e todas as pessoas que estiverem ouvindo, que assim, que o atual momento do audiovisual no Brasil é fruto da capacidade instalada das políticas públicas do audiovisual. Com certeza. Né? O Ainda Estou Aqui fez parte de núcleos criativos no passado. O Último Azul, que foi premiado em Berlim, começa nos arranjos regionais, uma das primeiras chamadas dos arranjos regionais. Né? O próprio Agente Secreto assim, tem um recurso vultoso do Fundo Setorial do Audiovisual, além de se beneficiar de acordos de coprodução com vários outros países. Então, assim, o filme não dá em árvore, né? Precisa de uma construção, Sim. precisa de política pública, precisa de um setor engajado, precisam de todos vocês, como sempre estiveram ali, cuidando, zelando, cobrando do governo, dos governos, uma política pública sólida, perene, tal. E está aí, expresso, e não me surpreende mesmo que a gente esteja nessa subida. O Ministério da Cultura, eu como secretária do Audiovisual, tenho atuado bastante para que isso seja uma construção permanente. Uma reconstrução, eu diria, Joelma, porque a gente sabe o quanto é difícil construir e o quanto é rápido destruir. Perfeito. Então, eu que estou trabalhando em audiovisual já desde, enfim, né, há muito tempo, a gente sentiu um baque muito forte, né, na desconstrução. Isso Sim. foi uma coisa que a gente sabe que é muito mais difícil você... Por isso que acho que o lema, né, do governo, desse atual governo, né, que é União e Reconstrução, ele é muito adequado e, sobretudo, para o setor audiovisual, a reconstrução, acho que é a palavra de ordem mesmo. Não assim, é né? à toa, né, que essa renda, né, do cinema, assim, é a maior desde 2017, né? Porque a gente sabe o que acabou acontecendo. Bom, não é coincidência. Exato. Né? Não é exatamente dados, uma coincidência. Os dados não mentem, né? Não foi nada, não foi culpa dos astros, não. Não tem nada a ver com astrologia. A gente tem, né, fatos bem concretos, assim, para justificar, né? Exatamente. E eu acho que, inclusive, depois durante a pandemia, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, com essa coisa do enclausuramento, né? De ter que ficar em casa, do distanciamento social... Eu acho que as pessoas se voltaram muito para as artes, assim, sabe? Eu lembro que eu ficava assistindo no próprio YouTube mesmo vídeos de peças de teatro, sabe? Que eu não tinha tido a oportunidade de ver, e aí tava lá no YouTube assistindo. E olha que peça de teatro não é uma coisa muito boa de ver. De ver gravada, né? Porque é outra linguagem. É feito para você compartilhar com o público, né? Exatamente, mas da mesma forma, os filmes, né? E, enfim, tudo isso. Então, eu acho que também esse momento que a gente chegou, nesses tempos mais sombrios, assim, principalmente para a cultura, fez com que a gente desse 2 passos para trás e... Não, peraí. Acho que a gente tem que repensar melhor. E é engraçado ver que agora isso está acontecendo em outros países, né? Que estão vendo essas obras que o Brasil produziu e, assim... Peraí, eu acho que... Tô fazendo uma relação. Eu acho que isso aqui tá acontecendo aqui também, sabe? E eu acho que é essa também a força que o Brasil tá ganhando fora, assim, sabe? Que legal. Joelma, eu te interrompi, não sei se você terminou seu raciocínio, porque eu comecei a falar da reconstrução, empolguei, peguei uma via, eu não sei se você concluiu seu pensamento. E aí eu queria salientar, como foi muito bem trazido por você, o audiovisual contribui para o PIB 24,5 bilhões por ano diretamente, e se considerar o impacto indireto, isso quase triplica, duplica. Na verdade, né? E é o responsável por 640 mil empregos por ano. Diretos e indiretos, Diretos né? e indiretos. Porque, às vezes, eu vou só falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Que, um filme, eles acham que um filme é uma coisa simples de se fazer. Não, né? Porque a gente pensa que não é só também a equipe do filme. Quando a gente fala de empregos indiretos, do que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, uma produção, ela chega numa cidade pequena, ela vai precisar da força de trabalho daquele lugar, ela vai precisar usar o restaurante, ela vai precisar do transporte, ela vai precisar da gasolina, do posto de gasolina. Então, ela quer essa economia por onde passa uma produção cinematográfica. A grama cresce, digamos assim. Exato. Aquele jardim fica florido. Eu sempre ressalto porque isso, todo mundo Marina. se beneficia. Um orçamento de uma produção, quando chega numa cidade, ela irriga pelo menos 70 outros segmentos da economia. Gastronomia, vestuário, combustível, enfim. Então, assim, é uma economia circular
potente. Se tiver um filme hoje sendo gravado na sua cidade, tenha certeza que o orçamento desse filme está indo para toda a economia da cidade. Uhum. Né, assim, é assim a economia do audiovisual, como você bem falou. Não é só aquela equipe que está ali, que já é muito e que já é grandiosa. E que sustenta, né? várias famílias. Várias famílias que estão ali. Tem toda uma gama de outros segmentos da indústria, como um todo, transporte, vestuário, alimentação, que é irrigado a partir do audiovisual, ou seja, irrigando a economia, criando empregos, movimentando com muita solidez e com muitos recursos a economia. Além, né, do cinema moldar a nossa identidade, assim, né? Não precisamos... Tá aí, eu ainda estou aqui. Né, tá aí todas as nossas histórias brilhando no mundo e brilhando aqui no Brasil. Joelma, você falou de Cannes e eu queria falar um pouquinho sobre este grande evento do cinema mundial, né? Porque nesse ano o Brasil também foi escolhido para ser o país de honra, né, no Festival de Cinema de Cannes. E aí, durante o festival, a gente teve 2 painéis, né? O Brasil e França, mulheres em posições de liderança e também vozes da maioria no cinema. Os 54% negros do Brasil não podem esperar. E a ONU Mulheres Brasil apresentou um levantamento pesquisa de obras, que traz dados super importantes e inéditos sobre a presença de mulheres e pessoas negras em posições de liderança no setor audiovisual brasileiro. Então, esse estudo traz dados super interessantes sobre esse assunto. Então, vamos lá. Entre 2018 e 2022, as mulheres ocuparam 48% dos cargos nas produções do setor. Então, parece uma boa notícia. Quase metade, né? Mas não é bem assim, porque apesar das mulheres ocuparem quase metade dos cargos no audiovisual, elas ainda estão restritas a algumas áreas específicas e, mesmo nesses casos, elas ainda recebem 24% a menos do que os homens quando elas ocupam a mesma função. E no caso das mulheres negras, a diferença chega a 46%. Então, gente, o que esses dados revelam sobre a presença feminina no mercado audiovisual, na opinião de vocês? Posso começar por Cannes? Você falou da gente lá esse claro. ano. Foi um momento tão glorioso que eu quero falar um pouquinho. O Brasil é país homenageado esse ano a partir de... Assim, primeiro ano, quando eu chego na secretaria, eu vou para Cannes em 2023, aí eu vejo lá a Espanha grandiosa, o vermelho da Espanha em todos os lugares. E aí eu procuro saber por que a Espanha está com tanto destaque aqui esse ano. Aí fiquei sabendo dessa coisa do Brasil país homenageado. E na hora eu pensei, nossa, o verde e amarelo aqui vai ficar ainda mais bonito. Nossa, né? E ali começa a Você começou uma articulação, então, em 2023. 2023. Para a gente chegar em 2025. Para chegar em 2025 como o país homenageado. E foi uma coisa, assim, meteórica, vulcânica. Eu lembro de, quando eu fui me despedir do presidente do Marché de Cannes, antes de vir embora, e do Thierry Frémaux, que é o presidente do Festival de Cannes, eles todos estavam muito esfuziantes, falando assim que o Brasil foi o acontecimento desse ano, né, e que o Brasil elevou Cannes a terceira potência, assim. E uma coisa engraçada, o diretor de Cannes me confessou assim, ele fez: você me criou um bom problema. E qual é o bom problema? Você sabe que são 2 anos para negociar o próximo país, né? Você começou a negociar comigo em 2023. Eu já tenho um país de 2026. Mas por causa do sucesso do Brasil, que foi estrondoso, vários países foram procurar ele querendo já ser o próximo em 2026 na esteira do Brasil. Claro. Né? E óbvio que isso é pensando na audiência do Brasil, é pensando na visibilidade que o Brasil também trouxe para o Festival de Cannes, na audiência do Brasil, e nós somos um país consumidor. A gente tem que tem que entender isso. A gente é muito apaixonado, gente. A gente é muito apaixonado. E a gente, às vezes, acha que a gente não compreende a capacidade, né, que a gente tem como público. Exatamente. Qual é o poder que nós, como público, temos, né? Pois é. E um outro fato curioso que ele me falou um pouco antes do festival foi que, assim, quando anunciou que o Brasil era o país homenageado nas redes, que as redes dos festivais de Cannes teve 10 vezes mais engajamento. Eu falei assim... Aí o Brasil mostrando que sabe fazer de melhor. Exatamente, gente. Eu brinquei com ele, porque nós somos o país da Fernanda Torres. Você viu qual foi no Oscar, o que foi? Não brinca com a gente. Não brinca. Mas isso é sério, isso se reveste em audiência. Nós somos um país que consome muito os nossos produtos. Não digam que não, porque isso não... Né, a gente se vê, a gente se olha, a gente gosta de ver as nossas próprias histórias, os nossos próprios atores. Enfim, estamos num momento muito bonito.
Mas, voltando para o tema que é sério e que você trouxe dados aqui que são alarmantes, a presença das mulheres e a presença das mulheres negras no cinema e no audiovisual. Acho que, de uma forma geral, no mundo todo, isso ainda é uma questão muito complexa, complicada, e que vem caminhando bastante, mas eu acredito que a gente ainda precisa de muitos passos para avançar em relação à paridade e equidade de gênero e raça. Né? E recortando para o Brasil, se a gente pensar que mais de 50% da população é de mulheres e mais de 50% da população é de pessoas negras, e isso não está refletido culturalmente no nosso audiovisual, isso é uma questão alarmante, né? É uma questão... até o título do painel, né, que foi falado, os 54% negros do Brasil não podem esperar. É exatamente sobre isso que a gente está falando, né? E aí, pensando em como que... a gente precisa de política pública para isso. Claro. Né? Assim, na política porque pública... o mercado não se conserta sozinho. A gente precisa... né? A gente precisa de uma incidência da política pública fortemente nisso. E agora, na Secretaria do Audiovisual, a primeira coisa que eu fiz foi me debruçar sobre esses dados, sobre esse histórico, eu sou uma produtora, mulher, negra, nordestina, disso tudo. Eu conheço a trajetória sua, a trajetória da Ana Mulaerte, e eu sei que existem diferenças muito circunstanciais entre você fazer um filme e entre qualquer diretor homem no Brasil fazer um filme, né? Mesmo você sendo filha de Luiz Sérgio Persson, mesmo você sendo talentosa, mesmo você ralando muito, trabalhando muito. E imagina isso quando a gente recorta para as mulheres negras. Então, assim, pensar gênero, pensar raça dentro das políticas públicas foi uma coisa a qual eu me propus, e pensando de maneira estruturante. Assim, eu acho que pensando nos nossos colegiados, nós temos o Conselho Superior de Cinema, que é o órgão, o colegiado composto por a sociedade civil e governo, e que formula as políticas públicas do audiovisual. Esse colegiado nunca teve paridade de gênero. Teve agora... Pois como é que a gente quer que a gente tenha mais mulheres fazendo filme se a gente não tem mulheres, por exemplo, nos comitês de seleção, nos comitês de premiação, de júri de festivais. Entendeu? É sobre isso que a gente está falando, né? Quer dizer, é difícil às vezes para os homens entenderem isso. Eu só queria... isso é uma coisa que eu ouvi de um colega meu uma vez, numa discussão da PACE. A gente tem uma Associação Paulista de Cineastas, e aí a gente estava numa discussão falando justamente sobre isso, né? Como é que a gente faz para corrigir exatamente essas assimetrias. Então, e aí estava justamente nessa discussão, e aí ele soltou a seguinte frase, que foi até... gente, parece piada, juro, não é piada. Ele falou textualmente isso para mim. Ele falou assim, talvez as mulheres não sejam tão interessadas em dirigir, porque eu perguntei para ele, por que você acha que tem tão poucos filmes dirigidos por mulheres no Brasil? Ele falou, porque talvez as mulheres não sejam tão interessadas em dirigir. Eu falei, olha, não acredito que você está me falando uma coisa dessas. Como se nada, assim, né? Isso em 2000, e tudo bem, isso faz uns anos, 2019, talvez hoje ele tenha mudado de opinião, porque acho que a gente está realmente se colocando de uma forma, desenhando, né, a questão para que a gente não tenha mais que ouvir esse tipo de coisa, né? Mas, desculpa, te interrompi. Não, então, assim, esse pensamento, essa política pública precisa ir para um lugar estruturante. Por isso que está nos nossos colegiados. Eu firmei esse compromisso com a ministra Margarete, que é um compromisso dela também. O nosso colegiado é recomposto pela primeira vez com paridade de gênero, o que já refletiu no segundo colegiado, que é o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o comitê que delibera sobre os recursos do nosso fundo. Pela primeira vez tem paridade de gênero, que já refletiu no Plano Anual de Investimento, que é as ações diretas desse fundo, né? Pensando que nas linhas seletivas, nos editais seletivos, seja obrigatório a presença de 50% de mulheres na direção, no roteiro e na produção executiva, pelo menos. Exatamente, porque quando a gente fala também da gente ter representatividade feminina, a gente está falando, sobretudo, nas questões de roteiro e de direção, porque na produção executiva a gente sempre teve mulheres dispostas a... Né? E não à toa tem muita mulher que é produtora executiva, porque as mulheres têm muita garra, tem muita... Vai atrás, né? Vai acostumada a resolver situações. Tem organização, assim... da produção, né? Parece que a gente foi criada para isso. Mas a gente quer contar as nossas histórias também. Aí é que tá. Você entende? Exatamente. Então, por isso é importante também, na hora que você é uma produtora executiva, você tem que ser criativa, como você é, Joelma. Né? Mas eu queria só ressaltar uma coisa, porque quem está ouvindo a gente talvez fale, nossa, mas eu vejo tantas mulheres diretoras, né? A gente tem Ana Mulaerte, a gente tem Tata Amaral, a gente tem Laís Bodansky. E assim, quando a gente olha para
árvores, a gente não vê a floresta. Então, a gente vê essas árvores frondosas, lindas, né? Que são essas mulheres que estão fazendo filmes, né? E arrasando, né? A Mariana Brennan, a gente tem agora com a Manas e tal. Então, assim, só que a gente tem que olhar a floresta. E essa floresta, ela não tem árvores femininas na direção. Né? Exato. E aí, Duda, eu queria que você, como esse é o seu tema, né? Queria que você também me falasse sobre qual é a sua impressão, como é que você está sentindo esse momento? Então, tem um dado muito legal que, sim, a gente tem pouquíssimas mulheres na direção, né? Se não me engano, em 2024, a gente teve, dos filmes que teve maior alcance mundial, apenas 16% de mulheres na direção desses filmes. 16%? Então diminuiu. Mundial, assim, diminuiu. Porque era 20% historicamente. Quer dizer, historicamente eu digo, de anos atrás, eu lembro de um dado que saiu, acho que há uns 10, 15 anos atrás, era 20%. Diminuiu. Aí depois foi para 18% e em 2024 foi 16%, né? Desses filmes, assim, de grande bilheteria, né? Mundial, assim. Mas tem um outro dado que eu acho que talvez o que a gente precisa focar, e eu acho que aí as políticas públicas entram nisso também, que é quando a gente tem uma mulher diretora, a gente tem muito mais mulheres na equipe em cargos de liderança também, que é aquela coisa, né, de uma vai puxando a outra, assim, né? Então, por exemplo, em filmes dirigidos por mulheres, 52% dos roteiristas eram mulheres. Sabe? E aí isso com filmes dirigidos por homens, só 12% eram mulheres. Então a diferença é muito grande, assim, sabe? E eu sinto também que é por isso que a gente tem cada vez mais mulheres que, claro, são a exceção à regra, porque elas conseguem furar a bolha, mas cada vez mais a gente tem artistas que escrevem e dirigem as suas próprias histórias, porque é isso, não querem mais ficar refém de palavras de outra pessoa, assim, sabe? O que a gente vê muito também são mulheres que escrevem, dirigem, atuam nas suas próprias histórias, porque querem ser as donas mesmo da sua própria narrativa, assim, sabe? E isso né, a gente tem a própria Greta Gerwig, que fez a Barbie, que, né, escreve, dirige, assim como muitos outros exemplos, né? As cineastas brasileiras também têm muito disso, assim. E aí eu acho que é justamente nesse ponto, assim, sabe? De como que coloca essa mulher ali pra ela conseguir chamar outras mulheres, sabe? Claro, e é muito, eu acho que eu sinto que é uma coisa natural, porque eu vou dar um exemplo pessoal, vocês dão licença, eu não gosto de ficar falando, eu não sou o tema aqui, mas porque isso que você falou, para mim, ecoa muito forte. Eu fiz o meu primeiro longa-metragem de ficção chamado Califórnia, em 2014, numa época em que esses assuntos, eles ainda estavam muito incipientes, assim, a gente não falava da presença feminina no audiovisual. No entanto, eu me lembro de um dia que a gente, na pré-produção, a gente sentou, a gente olhou em volta, e eu estava cercada de mulheres. A minha produtora executiva era mulher, a minha fotógrafa era mulher, que é raro, a minha diretora de arte, além da minha figurinista, da minha maquiadora. E eu olhei e falei, nossa, que legal, uma equipe feminina, toda feminina, mas isso não foi, de fato, não foi pensado porque eu quero ter, né, preciso de botar mulheres nas funções de liderança. Orgânico, foi né? Normal, para mim era tão natural. A roteirista também, esqueci de citar, além da protagonista. Então, assim, eu acho que é isso que você falou. Claro, a gente hoje tem consciência disso e muitas vezes a gente vai pensa, né? Eu tenho 2 pessoas aqui para este mesmo cargo. Se eu puder dar chance para uma mulher, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque a gente precisa, né? Como disse a ministra Carmen Lúcia, maravilhosa, nós mulheres ficamos caladas por 2000 anos. Então, agora, se eu puder dar voz para uma mulher, abrir espaço para uma outra mulher, eu vou fazer isso intencionalmente. Mas que não foi o caso no Califórnia. Isso que é curioso. Né? Que bonito, foi orgânico, né? Foi completamente orgânico. E aí, Duda, você falou uma coisa que me lembrou, eu não sei também se todo mundo sabe disso, que você citou a Greta Gerwig, né? Que está lá no cinema dominante mundial, mas no começo do cinema, hoje o cinema é uma grande indústria, é uma atividade muito lucrativa. Mas, no começo, o cinema era uma arte experimental, quando o cinema foi criado, né, há mais de 100 anos. Então, exatamente. Exato. Então, assim, além da Alice Guy, a gente tem Hollywood, ela era dominada por mulheres que eram pessoas que estavam excluídas do mercado lucrativo de trabalho. Sim. As mulheres podiam ser poucas coisas naquele começo de século. Elas podiam ser estenógrafa, secretária, era super difícil. Mas o cinema era uma área ainda muito
muito, experimental, era vanguarda e não tinha muito dinheiro envolvido. Porque os filmes, naquele começo do cinema, eram pequenos curtas-metragens, né, pequenininhos e com muita experimentação de linguagem. E aí as mulheres dominavam, elas eram diretoras, elas eram roteiristas, elas eram montadoras. Elas botavam a mão na massa real. Elas botavam a mão na massa real, e até mesmo antes dessas funções terem esses nomes. Depois a gente foi, né, organizando e catalogando, né? E aí foi só quando percebeu-se que o cinema podia ser uma atividade lucrativa, que os homens entraram e aí foram expulsando as mulheres gradativamente, criando sindicatos, criando 1000 barreiras, até que no ponto que nos anos 40, só a gente tinha uma mulher, única mulher dirigindo filmes em Hollywood, que era a Dorothy Asner. E aí você citou a Alice Guy Blaché, que é outra pessoa, outra mulher, que eu que estudei escola de cinema, nunca tinha ouvido falar da Alice Guy, até pouco tempo atrás, por causa daquele 2018, documentário. Né, que ela é descoberta. Não foi aquele documentário que a Jodie Foster faz a narração? Essa mulher foi a primeira pessoa no mundo, homem ou mulher, que fez um filme que entendeu que o cinema podia contar histórias de ficção. Sim. Porque até então o cinema era o quê? Documental. Ia lá, filmava uma cena. Exatamente. Tudo fatos reais, da vida cotidiana. E aí ela, como era filha de um livreiro e que contava histórias para ela dormir, ela tinha essa coisa da narração, né, da contação de histórias. E ela falou. E ela trabalhava no escritório do Gaumont, que vendia a máquina, cinematógrafo que filmava e projetava filmes. E ela falou assim, não, deixa eu fazer umas coisas aqui, porque eu acho que vai vender melhor essa máquina aí. Porque ficar filmando só coisa assim, fato na vida, isso aí não tem futuro. E aí ela foi lá, e o primeiro filme que ela faz é um conto francês, que é como nós aqui no Brasil, a gente tem a coisa da cegonha, a lenda que é a cegonha que traz os bebês, né? Pelo que eu entendi, na França é a fada do repolho, que traz as crianças. Gente, muito fofo. E aí ela vai e faz esse filme. Então, este é o primeiro filme de ficção da história. Sim. E essa mulher ficou invisível pra gente até pouco tempo atrás. Então, eu acho que a gente está, até hoje... lutando para fazer essa correção de rota na história, né? E você sabe, Marina, eu li um estudo muito bom é uma entidade de direito autorais da América Latina. Ele encomendou um estudo sobre a presença da mulher no audiovisual na América Latina. E um capítulo específico me chamou muito a atenção e eu gostei muito, que ele começa dizendo que ter mulheres em cargos de liderança no audiovisual ou em qualquer outro setor é uma questão de inteligência econômica. E aí ele vai comprovar com os números. Em vários segmentos da indústria, não só audiovisual, quando as mulheres estiveram à frente, eles tiveram muito mais resultados econômicos, além, né, do audiovisual, do artístico, da bilheteria e tudo mais. Então, eu adorei isso, né? É uma questão também de inteligência econômica. Vou mandar esse estudo para vocês, é muito, muito interessante. É um outro lado, né? Porque a gente fica falando muito, assim, de representatividade e tudo mais, mas a gente também está falando de dinheiro, de economia. Como a gente falando do audiovisual como um todo. Exato. O quanto é importante a gente ter uma indústria. Quando a gente fala indústria, eu não estou falando só de filmes comerciais, né? Mas, assim, de uma atividade que tem força, né, e que tem a diversidade também de gêneros dentro do próprio fazer cinematográfico, porque eu acho que é importante a gente ter a comédia que vai a família toda e que fala com o Brasil inteiro, né, o Brasilzão profundo, que eu digo assim, que qualquer pessoa vai lá e vai gostar e rir, e, enfim, né, se for comédia no caso, mas também tem um filme de vanguarda alternativo, que é uma experimentação de linguagem, que tem né, então é importante que a gente tenha espaço para tudo isso. Exato. E isso só acontece com políticas públicas, porque se a gente depender só da bilheteria para financiar o próximo projeto, os nossos competidores são muito ferozes. A gente não consegue. Nas salas de cinema mesmo. Nas salas de cinema, justamente. Porque a gente não consegue. Eu sei que sempre que vai lançar assim, um filme brasileiro que tem algum apelo comercial maior, assim, a gente fica completamente desesperado, assim, a gente fala no programa, tipo assim, gente, tem que ir na primeira semana. Eu vou sempre no primeiro final de semana. Então, porque é isso, porque senão daqui um pouco ele já sai. Falo do filme, faço post, porque senão as pessoas não vão, e aí sai de cartaz. E aí você tá concorrendo, tipo, com Marvel, que tá, assim, em 300 salas, todos os horários disponíveis, sabe? Também isso muito desleal a concorrência. Eu fico revoltada quando eu vou ao cinema e eu vejo, sei lá, às vezes é um multiplex que tem 8 salas e em 5 tá passando o mesmo filme. Sim.
Eu fico revoltada. Eu também, Marina. Eu falo, eu como consumidora tenho o direito de escolher alguma coisa diferente, né? Eu quero ter a minha, né? É exatamente Enfim, isso. a gente está já há um tempo falando aqui de audiovisual, mas eu queria tocar num outro assunto também, que é o surgimento das plataformas digitais, né? Que trouxeram uma nova possibilidade para a criação audiovisual aqui no Brasil. Então, hoje em dia, todo mundo que tem um aparelho com uma câmera pode criar o seu próprio conteúdo, divulgar nas redes sociais e plataformas abertas, como aqui onde estamos, que é o YouTube. Bom, isso, em tese, agrega mais diversidade para o setor. Então, nesse ano foi divulgado um censo dos criadores de conteúdo no Brasil e, de acordo com esse censo, 87% das pessoas que criam conteúdo no nosso país são mulheres, não é? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que vocês estão vendo esse fenômeno? Qual a importância das plataformas digitais para a promoção de diversidade e democratização no setor audiovisual? Acho ótimo, primeiro. E eu acho que a gente trabalha... Eu vejo, pelo menos, né, gente, o meu trabalho justamente na criação de público, assim, sabe? Então, cada criador tem o seu estilo, gosta, né, de falar de determinado estilo de filme ou coisa e tal. Eu gosto de pensar que eu tô falando principalmente para mulheres, para público LGBTQIAPN+. E eu me baseei muito na Adina Davis, né, atriz estadunidense, né, que fez Thelma e Louise, que é um filme que mora no meu coração, icônico, porque acho que foi a primeira vez que eu vi uma relação entre duas mulheres que era de amizade verdadeira na tela, assim, sabe? E ela tem uma organização, né, que a tradução mais ou menos do nome da organização é que se ela vê, ela faz. Onde ela faz essa provocação mesmo, né, pros executivos de Hollywood, que é tipo assim, é só você trocar o gênero do seu protagonista, sabe? É muito simples, assim. Não é tão difícil, sabe? Então ela fala isso, você chega em casa, pega o projeto que você tem, troca o gênero do seu protagonista. Vê o que vai acontecer a partir disso. E eu acredito nisso também, então eu falo muito sobre filmes que são protagonizados por mulheres, dirigidos, escritos por mulheres, justamente porque eu acho que quando a gente se vê, a gente encontra um poder, assim, sabe? E você estava citando Manas, assim, o final de Manas é uma coisa muito catártica, sabe? Total. Né? Claro que a gente não quer incitar vingança ou algo do tipo, mas que pelo menos nesse âmbito do lúdico, sabe? A gente consiga alguma forma de reparação, sabe? A gente consiga também sair um pouco, sabe? Desse lugar que nos colocaram desde sempre, que você tem que estar presa, você tem que respeitar, você tem que baixar a cabeça, você tem que abaixar a voz. Então, esse tipo de final me agrada muito. E eu acho que isso empodera também, assim, sabe? Mas é um final, ele é um... E ele não é feliz, né? Não, isso que eu ia falar. Eu vou dar um spoiler para quem não assistiu, paciência, mas ele é um final muito, muito agridoce, porque às vezes, a gente tem um alívio, mas ao mesmo tempo a gente fala, nossa, mas... essa pessoa teve que fazer isso, né? É como se ela não tivesse escapatória. É um destino muito terrível e cruel ela ter que fazer aquilo para se libertar de uma situação de opressão. Exato. Né? Então, enfim, só queria comentar sobre isso, porque eu também fiquei muito impactada com o final. Exato. E eu achei curioso, assim, que ao mesmo tempo a gente teve Manas, né, no circuito comercial aqui no Brasil. E pouquíssimo tempo depois, a gente teve a série da Netflix Psica, os dois falando da mesma região, que era uma região que não costuma ser vista, né? O norte do país, assim, que a galera esquece totalmente. Os dois falando sobre isso e os dois com linguagens completamente diferentes, assim, sabe? Então, eu acho que isso também é muito interessante de observar, assim. Humanas, da Mariana Brennan, né? Que tem esse tom um pouco mais documental. E o Psica, né, que é baseado num livro também, que foi escrito por um homem, agora me fugiu o nome dele. Edir alguma coisa. E aí, que fala também sobre a mesma temática, mas que é completamente estilizado, assim, sabe? Traz uma coisa mais pop, assim, que também é interessante, mas aí é que tá, são esses múltiplos olhares, assim, sabe? Que eu acho que a gente precisa também, né? E os dois com protagonistas mulheres, que aí também é isso. E você, Joelma, como é que você está vendo essa questão das plataformas? O ambiente digital, ele mudou a forma como a gente cria, consome e a fruição sobre o cinema, sobre o audiovisual hoje, né?
entendo, não posso deixar de falar aqui que, assim, acho muito importante que se tenha esse ambiente, mas que ele precisa ser regulado como um todo, né? Pensando nas responsabilidades em justiça social e tudo mais. E no nosso caso do audiovisual, é muito importante que a gente tenha uma regulação dessas plataformas de streaming, pensando no conteúdo, pensando em faturamento, pensando na produção audiovisual, na produção de longa duração, digamos assim, longa né? duração, séries, né? Assim, filmes, se harmonizando com outras janelas, se harmonizando com as políticas públicas já existentes, mas, sobretudo, deixando uma simetria regulatória entre esse ambiente digital e tudo que está sendo construído, né? Porque senão o ambiente digital fica muito uma terra de ninguém. Existe você criando conteúdos bons, né, relevantes e preocupado com a sociedade, com a civilidade, mas existe todo um outro lado usando esse mesmo ambiente também para coisas muito ruins. Então, a regulação desse ambiente é uma coisa urgente para que ele não seja uma terra sem lei. E aí, é um assunto que, se eu entrar aqui, a gente vai ter que abrir um outro podcast. Eu queria até deixar aqui como sugestão para a gente falar sobre a regulação do VOD, que é muito importante para o setor audiovisual, Perfeito. Sobretudo para as pessoas que hoje produzem filmes, séries aqui no Brasil. Né? Então, mas de fato um assunto extenso, profundo, que não é aqui o tema central da nossa conversa, mas eu queria só deixar isso bem ressaltado, de que é muito urgente que a gente consiga, de fato, essa aprovação com o nosso Congresso. A gente depende do nosso Congresso, então aí às vezes as coisas ficam um pouco complicadas, mas a gente continua aqui. Aí, só para finalizar um pouquinho do que a gente está falando aqui nesse podcast, substantivo feminino, você como criadora, eu imagino que você tem enfrentado muitos desafios nessa sua trajetória, né, online, porque você, como mulher, eu queria que você contasse um pouquinho, né, como foi o seu caminho para construir uma comunidade tão forte como você tem nas redes sociais, se você enfrentou muitas barreiras, e se você sente que o público está receptivo para os temas que você traz, né, sobretudo o do protagonismo feminino. Eu acho que sim, enfrentei algumas barreiras, assim, principalmente quando eu criticava alguns filmes. E aí, vários comentários, né? De, você não entendeu esse filme. Mas de comentários de homens, em geral? Sempre. Mas aí também o que tem a ver, sabe? Não, e aí, tipo, não me importo, sabe? Porque não é o público que eu quero atingir. Então, assim, sinceramente... Mas é importante que eles também estejam juntos, né? Eu digo isso, assim, exatamente. E tem alguns, assim, não é o meu forte... Exatamente, mas tem vários que me acompanham, homens héteros, assim, que têm família, enfim, sabe, que já são mais velhos e tal, e que me acompanham e que assistem as coisas que eu indico, sabe, que comentam. Então, isso eu acho que é muito legal também. Mas essa comunidade de mulheres, assim, foi de fato muito natural, porque eu acho, gente, que a gente tá com essa urgência, assim, sabe? A gente tá tendo tantas notícias escabrosas, assim, sabe? De feminicídio, de violência contra a mulher, e cada vez mais, assim... Não sei se cada vez mais ou cada vez mais sendo noticiadas, né? Eu acho que sim. Eu acho que tinha uma subnotificação muito grande, assim, né? E eu acho que como isso tá chegando, assim, a indignação que as mulheres estão sentindo é muito forte. E a internet, pro bem ou pro mal, acaba sendo esse lugar onde a gente consegue se encontrar e debater temas em comum, assim, sabe? Que talvez não seja tão comum na sua família, sabe? Discutir sobre isso. Ou talvez você passe por alguma coisa dentro de casa que você não consegue, de fato, refletir sobre a situação que você tá levando. E aí você vai pra internet. Então existe essa comunidade de mulheres, eu recebo muitas mensagens, assim, sempre, de que assistiram tal filme e aí se viram naquela situação, sabe? E aí, e como sair dessa situação agora, né? Enfim, eu também não tô como psicóloga, né, gente? Eu acho que eu acho que não é uma questão de ser psicóloga, mas eu acho que quando você, por exemplo, você indica um filme em que uma pessoa que passa por uma situação parecida com a da protagonista, se identifica com aquilo é um... Você já vira uma chavinha, né? É muito benéfico, né? Exato. Aliás, na verdade, é mais do que benéfico. Eu acho que é fundamental para o ser humano essa identificação com o outro, né? Então, você estava contando e eu me lembrei... Hoje eu estou falando de mim um monte, né? Mas eu só falar porque acho que isso é muito... Tem a ver com o que você está falando, que é o seguinte, quando eu trabalhava na MTV...
a gente não tinha muita noção do que a gente fazia, né? Era tudo assim, tudo muito divertido, a gente falava de música e de cinema, mas quando a gente saiu, depois de algum tempo, eu comecei a receber muitos relatos de pessoas que vinham falar comigo, sobretudo da comunidade LGBT, que vinham falar comigo assim, olha, vocês da MTV foram tão importantes para mim, porque eu morava no interior de não sei onde, a minha família não me entendia, Exato. na minha escola eu não podia ser o que eu sou, eu achava que eu era errado, errada, e eu ligava na MTV e vocês falavam que eu era uma pessoa legal e que tinham outras pessoas como eu. E isso, olha, eu fico até arrepiada de lembrar, porque assim, você entende? Isso de você conseguir se relacionar a algo que é uma questão importante para você, é fundamental, e você vê isso numa tela de cinema, numa tela de televisão, no meu caso, né? É tão importante, né? Então, quando a gente fala, olha quantas coisas a gente falou do audiovisual que são importantes, Sim. né? A gente está falando aqui de economia, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de identificação, de alteridade, né? Quantas coisas importantes, né? Exato, e até porque, assim, principalmente na televisão aberta e até no circuito comercial do cinema, como a gente estava falando da questão das salas, né? É um lugar que, às vezes, é isso. A pessoa que mora lá no interior não vai ter acesso, e aí não se vê. Assim, sabe? E aí, tendo uma curadoria e já sabendo onde procurar, né? Sabendo o que assistir... Poxa, agora finalmente estou me sentindo representado aqui, sabe? Então acho que isso é muito importante. Gente, o papo está muito bom e eu queria finalizar perguntando para vocês. É difícil responder essa pergunta, mas eu vou tentar, que é o seguinte: o que esperar do futuro do audiovisual no Brasil, principalmente para nós mulheres, na visão de vocês? Uau! Bom... vou te responder aqui como gestora e como profissional do cinema. Como gestora pública, eu acho que a política pública precisa incidir cada vez mais para a mudança desse cenário, né? Criando indutores, criando cenários, criando estruturas que permitam que as mulheres estejam paritariamente nos mesmos espaços que os homens. Isso não é uma disputa, isso é orgânico, isso deveria ser orgânico, né? E acho que a gente só vai alcançar isso com o Estado, acho que é fundamental o Estado atuar fortemente nisso, tendo políticas públicas, tendo a presença de mulheres nas decisões, em todos os colegiados, nas comissões. Acho que o governo como todo precisa disso. Vimos aí nossa ministra Carmen Lúcia essa semana como foi, né? Brilhante e determinante, né, para o que aconteceu essa semana. Então, assim, as políticas públicas precisam continuar incidindo diretamente na mudança desse cenário. Como profissional do audiovisual, eu como produtora executiva, mudando um pouco aqui a chave, a produção executiva tem um poder muito grande. Eu fui para a produção executiva justamente porque o sonho era ser diretora, roteirista, mas eu não via muitos caminhos como diretora e como roteirista. Então eu resolvi estudar a economia do audiovisual, ser produtora, entendendo que a produção tem um trabalho tão relevante quanto, né, e que tem um poder de mudar ali muito. É a produção executiva que monta as equipes, é a produção executiva que levanta o filme. E que tira o projeto do papel. Literalmente. E eu sempre, na montagem das equipes dos filmes onde eu produzi, eu tentei arduamente, e todas as vezes que eu consegui, ter paridade de gênero, e a diferença foi brutal. Positivamente, assim. Então, eu digo que é um pouco o que a Duda falou, né? Uma mulher puxa a outra. E é orgânico, é saudável, assim. Eu lembro não vou falar quem, mas eu lembro de uma atriz de um filme que eu trabalhei, que ao final de uma cena X ou de um set, de uma semana X, veio me parabenizar pelo cuidado que as mulheres estavam tendo no set, né, em determinadas situações, e que ela já tinha passado por muitos sets de filmagem e não tinha experimentado essa sensação de conforto. E isso foi trazido pelas mulheres que estavam, todas as outras mulheres que estavam ali na equipe, né? O que é sintomático, mas também triste saber que, assim, né, que nós estamos protegidas como estamos quando estamos seguras, protegidas quando estamos com nós mesmas, né, amparada. E na minha experiência pessoal, né, como produtora executiva, eu sempre contei com as mulheres.
Uhum. Sempre, sempre, assim. Sempre foram meu porto seguro as mulheres. Óbvio que eu tenho muitos aliados, homens, mas, assim, na minha trajetória como produtora executiva, e não foi fácil, foi muito desafios. Eu sou uma mulher negra dentro do audiovisual. Eu sempre contei profundamente com as mulheres. Todas, 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 todas. Então, acredito, assim, piamente na sororidade. Então, como gestora pública, tentar a política... irrigar a política pública nesse sentido, criando programas, meios indutores cada vez mais e mais em todas as esferas do ecossistema, e como profissional do cinema, porque eu vou voltar a ser profissional do cinema quando acabar a minha gestão, seguir nesse caminho de fomentar outras mulheres ao redor. E é isso, eu acho que quando uma mulher vê você na sua posição, é tão importante isso, né? Porque ela fala, olha, isso pode ser para mim. Sim. Isso pode ser para mim. A identificação, né, Marina? Uma mulher, eu posso chegar lá, eu posso, né, ocupar um cargo no governo, um cargo de gestão, eu posso ser uma produtora executiva, né? Então, é muito importante que a gente, de fato, não só ocupe esses espaços, mas também mostre que esses espaços existem e que a gente está lá. Você, Duda? Eu achei o futuro. O futuro, né? Eu achei muito doido isso que você falou, assim, porque eu já trabalhei muito como atriz, né? E, de fato, gente, os sets, assim, são complicados mesmo. E de fato, assim, quanto mais mulheres, mais segura eu me sentia, assim, em qualquer âmbito, né? Tanto com outros atores, quanto, né, chefes de equipe, quanto equipe no geral, assim. Então, achei isso bem importante. E pro futuro... para além, né, claro, de mais produtoras, mais diretoras, mais roteiristas, eu penso muito nas protagonistas, em mulheres contando as suas próprias histórias, que a gente tenha nome, que a gente tenha uma história, que a nossa história não fique em volta dos homens dessa história, sabe? Que as violências que a gente sofre não sejam usadas como um recurso narrativo apenas, assim. E eu acho que o que eu mais desejo pro futuro são finais felizes para as nossas protagonistas também, porque a gente merece, né? Total. Total. E aí, não, eu só deixando claro para quem está ouvindo, e falando, nossa, mas por que elas querem só mulheres? Não, não é que a gente quer só mulher, é porque o cinema, o audiovisual, ele é das atividades mais desiguais do mundo. Vocês sabiam disso? Então, quem ouve fala, nossa, mas elas estão querendo eliminar os homens. Não, a gente não quer, a gente só quer igualdade de oportunidades, gente. A gente quer ter equipes com equidade, a gente quer ter oportunidades iguais, né, no Oscar, em Cannes, até hoje só 3 mulheres ganharam a Palma de Ouro, só 3 mulheres ganharam o Oscar de melhor direção, e filmes dirigidos por mulheres também. Então, assim, os números, eles não mentem, tá? Não é mimimi, não é tô exagerando, não tem nada disso. A gente está querendo só o quê? Um pouco mais de igualdade. Na verdade, um pouco mais não, a gente quer toda igualdade. A gente quer 50%. Tá? E teve só pegando esse gancho, teve uma situação muito engraçada, entre aspas, que aconteceu, porque teve o Emmy agora, né, a premiação do Emmy, da televisão estadunidense, e na categoria de melhor direção para minissérie, telefilme ou antologia, série antológica, tinham pela primeira vez 5 mulheres concorrendo contra um cara. Não, isso é inédito. Inédito. E o cara ganhou, né, no caso. Porque incrível. Ele dirigiu a adolescência e tal. A adolescência acabou levando todos os prêmios e não sei o quê. Mas eu acho que é curioso isso. Eu também acho que é sintomático, sabe? No ano que a gente tem 5 mulheres, assim, era muita chance de ganhar. Teoricamente, o cara vai lá e ganha. Doido, né? Gente, a gente tá caminhando, a gente vai indo. Tudo bem, não foi dessa vez, mas a gente... é isso, respira e segue. É isso. Obrigada, Duda. Obrigada, Joelma. Foi muito bom esse papo. Obrigada a você também, que ficou com a gente até aqui. E aproveite para seguir o canal, ativar o sininho. Então é isso, me despeço de vocês e da nossa audiência. Um beijo. Obrigada. Até. Muito obrigada, foi tudo. Foi maravilhoso.